Será que Jesus foi ensinado por um grupo chamado Essênios? Será que João Batista pertencia a esse grupo? Nós vamos discutir hoje algumas histórias verdadeiras, relatos, e vamos fazer comparações bíblicas para termos ciência se realmente isso é coerente com o que diz as narrativas da Escritura Sagrada. Se você tiver alguma dúvida ao longo desse vídeo, comenta aqui embaixo, deixe o seu comentário e vamos responder logo em seguida. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Após a vinheta, começaremos o assunto. Bom, eu separei aqui alguns versos bíblicos para comentar acerca do que eu penso sobre esse tema. É muito interessante vocês saberem que na época de Cristo haviam 3 repartições de linhas judaicas. As duas principais que ficavam em Jerusalém, mais especificamente no templo judaico, eram os saduceus e os fariseus. Você já deve ter ouvido alguns desses nomes nas escrituras. E um outro grupo que se dizia essênios, que na linguagem mais comum eram observadores da Torá, que era a lei de Deus. Muitos até levam para a língua aramaica que diz ser piedosos. Então esse terceiro grupo não vivia em Jerusalém. Eles eram um pouco discordantes dos grupos que viviam em Jerusalém. Na verdade, os essênios moravam como uma comunidade localizada lá no Mar Morto. Essa comunidade faz uma certa referência a alguns textos bíblicos e apócrifos antigos. Muitos historiadores antigos citaram essa comunidade, até mesmo o famoso Flávio Joséfo, historiador romano judeu. Se você prestar atenção, ao longo da história, alguns relatos, características dessa civilização são deixados em comum com as atitudes de Cristo e de João Batista. Essa comunidade ela foi fundada por volta ali do ano 1500 antes de Cristo e ela só foi extinta, destruída, provavelmente pelas invasões romanas, lá por volta do ano 68 depois de Cristo, justo no tempo da destruição de Jerusalém. Nós vamos ver as ligações que esse grupo tem com Cristo e com João Batista. E aí você tira as suas conclusões se realmente eles passaram por aquela escola de judeus que discordava do trabalho daqueles judeus saduceus e fariseus que moravam em Jerusalém no templo. Agora veja só, eles tinham um lema que é um lema que foi usado por Jesus. Esse lema é: seja feita a tua vontade e não a minha. Toda vez que eles tocavam nesse assunto, faziam uma oração, sempre era colocada a vontade de Deus acima da deles. E se você notar, em vários trechos bíblicos, Jesus cita em orações esse lema. Por exemplo, quando você vê Jesus no jardim do Getsemane, ou Getsemane, você vai ver ele citar isso. Uma prática corriqueira desse pessoal era o jejum. E nós sabemos que Jesus jejuava. Talvez a prática mais característica do grupo dos essênios fosse o batismo. Por isso que João Batista era alguém identificado pelo ato de batizar pessoas. Talvez porque ele foi criado por esse grupo. Se você não sabe, os pais de João Batista eram muito velhos. Então, o que acontecia? Eles poderiam ter colocado ali João Batista para ser criado pelos essênios, que era muito comum, porque a casa deles era só a 8 quilômetros do grupo que os essênios frequentavam e moravam. A comunidade essênia ficava apenas 8 quilômetros da casa de João Batista, dos pais dele. Então, muitos acreditam que ele foi frequentador dessa comunidade judaica, que inclusive é uma comunidade judaica messiânica, mas também apocalíptica. Ou seja, eles esperavam o Messias
com grande fervor e também estudavam as profecias bíblicas para saber sobre o fim dos tempos. Se você notar, o próprio João Batista tinha uma linguagem característica muito parecida com o que os essênios pregavam. Muito do que nós sabemos hoje foi deixado por eles. Se você não sabe, os pergaminhos do Mar Morto encontrados em 1947 foram pergaminhos essênios e as cavernas de Qumran tinham vários deles. Dentro desses pergaminhos existem textos até mesmo das Escrituras, como é o exemplo do livro de Isaías. Os essênios batizavam, João Batista também. Os essênios viviam de uma comida mais vegetariana, mais natural. João Batista comia o quê? Mel silvestre, gafanhotos, que inclusive é permitido na dieta judaica. João Batista comia o que se achava ser alfarrobas, pela tradução atual, e não gafanhotos, mas um ou outro também é permitido na dieta judaica. João Batista se vestia com peles. João Batista pregava de uma forma muito parecida com os essênios, que é justamente da caridade, dividir roupa com quem não tem, dividir alimento com quem não tem. E isso você pode notar no livro de Lucas, capítulo 3, do verso 10 ao verso 13, onde ele vai pregar a justiça, a divisão de bens. Eles normalmente se alimentavam de legumes, de grãos, frutas, coisas mais encontradas na natureza e também criadas na comunidade dos essênios. É muito comum que um essênio fizesse o voto de Nazireu. Ele, na verdade, não comia certos tipos de alimento, ele não casava e ele não tomava não só vinho, mas também qualquer tipo de produto que vinha da uva. Nem sequer a uva poderiam comer. Mas esse voto era apenas para esse tipo de gente. Não que o alimento fosse proibido, porque todo judeu consumia, mas era algo mais simbólico, profético. Uma outra coisa que muitos não sabem é que eles tinham a Santa Ceia. Eles faziam uma ceia assim como Cristo fez. E a bênção que Cristo deu ali na ceia, porque ele pegou o pão, pegou o vinho, partiu e deu graças. Que graças foi que ele deu? Graças pode se entender como uma oração. Então, uma oração que ele deu graças a Deus por aquele alimento. Como foi que ele orou? A tradição judaica mostra que a oração da ceia de Páscoa, ela é feita desde que existe a Páscoa. Então eles faziam essa oração, que era basicamente Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotz elechem min haaretz, que aí quer dizer, bendito és tu, nosso Deus, Rei do Universo, que faz a terra produzir o pão. Eles também oravam quando iam partir o vinho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Ao que parece, João Batista era um essênio. E Jesus poderia não ser um essênio, mas pode ter estudado com eles e pegado algumas traduções. Muitos se perguntam agora, mas Jesus precisou estudar? Claro que precisou, ele estava como homem aqui na terra. O próprio Cristo, o próprio Paulo, todos eles disseram, Cristo se esvaziou de si, se tornou homem. Quando ele disse isso, quer dizer que ele se esvaziou da sua soberania, dos seus atributos, ou seja, Jesus, quando estava na terra, ele não podia tudo, ele não sabia tudo. Apenas alguns momentos o Pai dava para ele a possibilidade de ele saber e fazer algumas coisas. Você quer uma prova disso? Olhe o verso que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou, mas Jesus, antes disso, agradeceu ao Pai por conceder esse milagre. Ou seja, Jesus sempre orava ao Pai. E o Pai glorificava a si mesmo através do Filho, permitindo que isso acontecesse. Jesus estava como homem. E como homem, ele sentiu e passou as limitações de um homem. Se você negar isso, o próprio João, na sua carta, diz que quem nega que Cristo veio em carne é o espírito do anticristo. Então, se você nega que Cristo estava em carne, ou seja, limitado, que nem homem, ele não estava com as suas atribuições divinas afloradas.
Jesus não podia tudo, ele não poderia saber tudo, fazer tudo. Ele tinha que pedir ao Pai. Uma outra característica desse grupo essênios é que eles criam em um Messias espiritual, em um Messias sacerdotal. Ou seja, os judeus não receberam Jesus porque eles criam em uma espécie de Messias de espada que iria guerrear por eles. Mas os essênios sabiam corretamente como viria o Messias. Eles sabiam que o Messias vinha livrar eles dos seus pecados e não guerrear em favor de Israel. Eles também eram contra juramentos. O próprio Jesus disse que não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra, por nada. Eles também criam na oração por imposição de mãos para curar os enfermos. O próprio Jesus curou uma mulher por imposição de mãos no sábado. Você vai encontrar em Lucas capítulo 13, verso 13. O próprio Cristo nos mandou também impor as mãos sobre os doentes e curá-los. Você encontra isso em Marcos 16, verso 18. E também em Lucas 6,19 você vai ver que Jesus tocava os doentes e saía virtude dele. E assim os curava. Muitos acreditam que João Batista começou seu ministério um pouco tempo antes de Jesus, porque ele sabia que o cálculo de Daniel era justamente aquele ano que iria chegar o Messias. Então ele foi antecipado e preparou o caminho do Messias. João Batista sabia quem ele era. O profeta Isaías falou de uma voz que clama no deserto. E João Batista, quando perguntavam quem ele era, ele respondia que ele era a voz que clamava no deserto, fazendo uma referência a Isaías. Porque os essênios, como João Batista deve ter sido, estudavam os profetas todos os dias. Então ele tinha propriedade do que falava. João Batista sabia quem era e o que estava falando. E mais, João Batista sabia quem era o Messias. Antes de seu primo segundo Jesus chegar, João Batista já havia anunciado que chegaria em breve alguém que era maior do que ele, cujas sandálias ele não era digno sequer de desamarrar. Mas uma característica deles é que eles incentivavam cotidianamente uma vida em comunidade, em unidade, em reunião. E nós sabemos que a palavra igreja significa justamente isso, uma reunião, um encontro, uma comunidade. A igreja é isso. E por ter esses princípios, falas, costumes e pensamentos, acreditamos que João Batista era um essênio e que Jesus talvez não fosse, porque ele não era completo, mas ele provavelmente estudou como qualquer outro lá no grupo essênio que ficava a comunidade do Mar Morto. Eles acreditavam num jejum e oração em isolamento, e esse isolamento geralmente é afastado da população, e era, sabe onde? Em desertos ou em cima de montes, onde Jesus costumava ir com frequência. Fica aí essa dica de que pode ter havido uma ligação muito forte entre Jesus, João Batista e os essênios. Eu espero que tenham gostado desse pequeno resumo. Se vocês tiveram alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Comenta o que vocês acharam, indica para os amigos e não se esqueça, nos vemos semana que vem nos próximos vídeos.